Meus irmãos, a paz do Senhor novamente. Hoje nós vamos estudar o versículo de número 21. Versículo de número 21, 22. Até o 22 eu acho que dá para ir, porque o 23, o 24 e o 25 são muito profundos. Muito profundos. O 26 e 27. Então eu vou precisar de um vídeo só para explicar eles, que eu tenho que explicar a raiz grega, eu tenho que explicar um pouco mais a fundo. Mas o versículo de número 21, não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Aqui a gente vê que é diferente do versículo 16 e 17 que nós lemos. Porque no versículo 16 e 17, o próprio membro, ele se menosprezava. O próprio membro se menosprezava. Aqui no versículo de número 21, a gente vê que o apóstolo Paulo ele está fazendo ênfase a um membro menosprezar o outro. Ou seja, não é mais um auto-rebaixamento, não é mais uma desvalorização. Não, aqui Paulo está falando de um membro menosprezar o outro, de um membro achar que é melhor do que o outro. No versículo 16 e 17 a gente viu que o membro ele se achava inferior. Eu não sou ninguém, eu não valho nada, eu não sirvo para nada, eu não sou do corpo. E a gente viu a valorização de Cristo. No versículo de número 21 é o contrário. Paulo já está falando para um grupo de pessoas que se achavam melhores do que os outros. E eles dizem que não precisam do outro. Eu faço uma observação e abro uma ressalva aqui, e eu já vejo aqui um egoísmo. Eu vejo aqui um egoísmo e uma arrogância dos membros nesse versículo. Por que o egoísmo e a arrogância? Olha o que os olhos dizem à mão, não precisamos de ti. Olha que egoísmo. Olha que arrogância, nós não precisamos de você. É como se um pastor chegasse para a igreja, eu não preciso da igreja. É como se um presbítero chegasse para o povo e falava, eu não preciso do povo, eu faço tudo sozinho. É como se um músico chegasse e falasse, eu não preciso de mais nada, eu faço tudo sozinho nessa igreja. É isso que está me trazendo essa visão de arrogância, de egoísmo. Paulo ele traz uma advertência muito séria, né? Dizendo que nós não podemos pensar assim. Não podemos pensar dessa maneira. Não podemos pensar que nós não precisamos do outro. Eu deixei aqui alguns exemplos para a gente poder entender esse versículo. Diga não à arrogância, diga não ao egoísmo. E eu deixei uns exemplos para a gente poder entender esse versículo. O primeiro exemplo que eu deixei, você consegue funcionar um celular 100% sem o seu chip? Você liga o celular, mas você consegue fazer uma ligação sem o chip do celular? Sem cadastrar o seu número no WhatsApp? Você consegue ligar um celular sem a bateria? Você consegue ligar a TV se a tomada estiver arrebentada? Você consegue ligar um carro se um fusível na injeção estiver queimado? E eu me lembro um dia que eu fui socorrer o Luan, o carro dele estragou no meio da rua, e ele tentava virar o carro e o carro não funcionava de jeito nenhum. Tava tudo ali, as 4 rodas, o pneu, a estética do carro, tava bonitão, 4 portas, direção hidráulica, ar-condicionado, pretão, só que não pegava de jeito nenhum, porque faltava um chip, um fusívelzinho que estava queimado. Arrumamos o fusível, colocamos o fusível e o carro voltou a funcionar. Ou seja, o carro não funcionou sem fusível. Não adianta todo o conjunto falar, olha, eu vou funcionar sem você, fusível, que não vai.
Não adianta você querer ligar sem o chip do celular, que você não vai conseguir. Não adianta você querer ligar o celular sem bateria, ele não vai ligar. Não adianta você querer ligar a TV sem a tomada estar engatada na TV. Você não vai conseguir ligar a TV. Então, você precisa do seu irmão. E ele precisa de você. Então, Paulo aqui ele está fazendo uma observação importante, que nós não podemos dizer que não precisamos do outro. Nós não podemos nunca dizer isso. Nunca. Nós precisamos um do outro. Nunca, irmão. Nunca desmereça as pessoas que estão do seu lado. Nunca desmereça. Por mais alto que seja o seu patamar, o seu cargo, o que você é na igreja, por mais que você esteja lá na frente, por mais que você esteja em evidência, não desmereça as pessoas que estão do seu lado. Você precisa deles. Você precisa deles. É como um desses exemplos que eu disse aqui. Nós precisamos um dos outros. Não desmereça o seu irmão, não seja egoísta, não seja arrogante. Algum dia você pode precisar dele e vai precisar dele. Eu, por um exemplo, quando eu tocava bateria, eu achava que eu não precisava de ninguém, que eu era bom, que eu era o cara. Só que toda vez que eu chegava no culto e um músico atrasava, eu tinha que esperar ele chegar. Porque se ele não chegasse, eu não conseguiria tocar. Por quê? Porque eu precisava dele. Como que eu ia tocar bateria pura? Então, por mais que eu me achasse bom, por mais eu precisava esperar ele chegar. Eu precisava esperar ele chegar. Então, eu preciso dos irmãos, os irmãos precisam de mim, e a gente de maneira nenhuma pode menosprezar o outro, a gente de maneira nenhuma pode se achar melhor do que o outro, de maneira nenhuma. Somos todos iguais perante a Deus, todos somos filhos de Deus se aceitamos a Cristo e professamos o nome dele, todos somos úteis na casa do Senhor, cada um na sua função. Então não vamos menosprezar, isso que Paulo está dizendo aqui, ó. Não menosprezemos aqueles que estão do nosso lado. Deus abençoe os irmãos aí, em nome de Jesus.